Mais uma de física. Dessa vez a questão é a aluna que pediu foi a Thaís Medeiros. Ela pediu uma questão da Olimpíada Paulista de Física, né? E eu vou resolver ela porque eu acho que é uma questão interessante. Embora o ITA ainda não tenha cobrado diretamente esse conceito, eu acredito que em breve vai cobrar porque cobrou coisas muito próximas a isso, né? E não é tão difícil, usa uma coisa que o ITA cobra bastante, que é vínculo geométrico e leis de Newton. Então beleza. O enunciado é o seguinte: você tem um corpo de massa m e ele é deslocado de uma distância x0 para baixo num plano inclinado. A gente pode ver a figura aqui. Então a gente tem um plano inclinado de um ângulo θ, um bloquinho de massa m, né? Esse plano inclinado está fixo, você tem um bloquinho de massa m, uma polia móvel, uma mola de constante elástica K e um fio ideal conectado do plano inclinado até a polia móvel, certo? A gente considera, como ele fala aqui, a mola, os cabos e as roldanas como ideais, e aí ele pede qual a frequência de vibração do corpo, certo? Então o que vai acontecer? Primeira coisa, qual é essa frequência que ele está falando? Essa frequência é a frequência de oscilação do MHS. Porque é o seguinte, a gente vai ter essa mola aqui, né? Então na hora que a gente deslocar esse bloquinho uma distância x0 para baixo, por exemplo, essa mola vai esticar um pouco, vai restaurar, vai realizar uma força que vai tender a puxar o bloquinho para cima, fazendo com que o bloquinho sofra uma aceleração contrária ao sentido da deformação. Então dessa forma ele vai ficar oscilando, né, em torno de uma posição de equilíbrio e ele pede a frequência dessa oscilação, beleza? Bom, de uma forma bem simples a resolução da questão está aqui. Vou só explicar um pouquinho melhor porque a Thaís disse que teve um pouco de dificuldade para entender, mas é basicamente essa ideia que a gente vai usar. A gente vai pegar o bloquinho, isolar as forças, né? E aqui vai ter as trações e aqui a mola. Aí a gente vai relacionar essas trações com a deformação da mola e o deslocamento do bloquinho e conseguir equacionar qual que vai ser o período. Beleza? Então, vamos lá. Rapidamente aqui. Peraí. Aqui. Acho que eu já deixei desenhado. Já. Tá. A ideia é a seguinte. Imagina que a gente tenha esse bloquinho sofrendo uma deformação X na direção do plano, certo? O que a gente vai ter que fazer aqui é primeiro orientar um eixo, né? Um eixo que seja na direção do plano, uma vez que o movimento está na direção do plano, né? Vou colocar aqui a mola, esqueci ela, que é uma mola de constante elástica K. Beleza, então vamos lá criar o nosso eixo, né? Então, vou aqui na régua, a gente vai colocar um eixo aqui. Ele é análogo a criar um eixo XY, né? Só que eu vou orientar ele na direção do plano para ficar mais fácil. Vou colocar aqui numa cor azul, ficar mais claro, mais fácil de enxergar. Então tá aqui o nosso eixo X, certo? Vou colocar aqui eixo X', né? E aqui a gente vai ter na direção perpendicular um eixo Y'. Pera aí, vou fazer com a régua, porque esse eixo é importante que fique razoavelmente bem feito, beleza? Então a gente tem aqui nosso eixo Y', certo? O que vai acontecer? O bloco vai sofrer uma deformação x0, como foi enunciado, né? Nessa direção x', e a gente quer descobrir qual o período de oscilação. Tá, então aqui a gente vai usar dois conceitos. Quais são os conceitos? A gente vai usar, primeira coisa, as leis de Newton. Então, qualquer problema que você não sabe calcular o que ele está pedindo, que no caso é a frequência, que é o que parece mais difícil realmente, como relacionar essa mola com o movimento do bloquinho, você começa pelo aquilo que você já sabe, que são as leis de Newton, né? Então a gente vai escrever aqui, isolando as forças no bloco, a gente vai ter o que? A gente vai ter o seguinte, pedindo. Beleza. A gente vai ter o seguinte, o bloco vai estar aqui, né? Inclinadinho, certo? Aqui a gente tem a massa dele, aqui a gente tem o peso, que vale mg, certo? Aqui a gente vai ter uma força de tração, aqui a gente vai ter a componente na direção do plano do peso, né? Seno alfa, certo? Imagina assim, a gente pega esse vetor do peso, projeta na direção do plano inclinado
E a gente vai ter aqui o ângulo alfa, certo? Que aqui está o ângulo alfa do plano inclinado. Então aqui em cima não é alfa, aqui embaixo é alfa, a gente vai ter mg sendo alfa. Beleza? Então para equacionar a aceleração vai ficar m aceleração, mg seno alfa, menos atração. Então a gente tem que a aceleração do bloco é g seno alfa, menos atração sobre a massa. E essa é a nossa primeira equação, certo? Beleza. Essa primeira relação mostra pra gente que essa força de tração, ela vai restaurar o movimento do bloco. A gente quer saber quanto ela é capaz de restaurar dado uma deformação. Agora a gente vai ter o seguinte, na polia. Uma análise interessante é que ele falou que a polia, o fio, a mola são todos ideais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a massa de todos eles é igual a zero. Ou seja, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que na polia, por exemplo, colocar a polia que está ligada ao bloco, certo? Então vou desenhar ela aqui. Aí a gente tem esse fio aqui, né, ligado à parede, esse fio ligado à parede, certo? Esses dois fios estão ligados à parede e esse outro fio está ligado ao bloco e ele tem uma tração T. A gente já viu aqui em cima, beleza? E aqui a gente tem a mola, constante elástica K, certo? Se a gente sabe que a massa de um corpo é zero, o que a gente pode inferir sobre as características dele? A gente faz o seguinte, o somatório das forças externas ele é igual à massa daquele corpo vezes a aceleração daquele corpo. Só que o que acontece? A massa, nesse caso, ela vale zero. Então o que acontece? As forças resultantes se anulam sobre um corpo com massa zero. Então a gente faz o seguinte, se a gente pensar que esse fio faz uma força F1 para cá, faz uma força F2 para cá, a gente vai ter F1 mais F2 igual a força de tração, certo? Porque essa polia tem força resultante nula. Só que a gente sabe que esse fio aqui, ó, vou destacar ele com uma outra cor. Esse fio que está ligado na polia, ele tem também massa nula, ele é um fio ideal. Então se ele é um fio ideal, a gente sabe que F1 é igual a F2. Então a gente escreve assim. Fio ideal F1 igual a F2, vou chamar de F, certo? Então a gente tirou o que daqui? A gente tirou essa equação, vou apagar aqui que isso aqui foi só a explicação, vou colocar as equações que são relevantes. A gente vai ter que a tração é igual a 2 vezes a força F do fio, beleza? Lembra? F1 é igual a F2 por conta do fio ser ideal, e a tração é igual a F1 mais F2 porque essa polia não tem massa e a força resultante tem que ser nula sobre ela, ok? Beleza, então a gente vai destacar aqui a nossa equação 1 de vínculo. De vínculo não, de dinâmica. Eu não numerei lá em cima, né? Vou numerar agora. Essa aqui na real é a equação 2. Desculpa. Essa aqui é a equação 1. Essa aqui é a equação 2. Beleza? Tá, agora como que a gente vai relacionar a força na polia, a força na mola? Bom, a gente faz o seguinte. Escreve aqui. 3. Análise da mola. Vou fazer um pouco melhor isso aqui. Beleza. Análise da mola. A mola também é ideal, certo? Então imagina assim, a gente tem essa mola aqui, né?
cuja constante de mola é K, ligado à polia. Tranquilo? Beleza. Agora imagina que essa polia desloca-se uma distância x na direção do plano, abaixo do plano assim, certo? Então vou imaginar que essa polia deslocou x para baixo. Uma ideia bem interessante é assim: como que eu vou conseguir relacionar a força que essa mola faz com relação ao deslocamento do bloco? Afinal de contas, eu quero o período do bloco. Então eu tenho que escrever todos os deslocamentos, todas as acelerações em função de qualquer deslocamento, aceleração do bloco. Beleza? Esse que é o grande equacionamento que a gente precisa, é o chamado vínculo geométrico. A gente vai fazer o seguinte: pega essa polia, certo? Traça uma paralela a essa polia. Isso é bem comum, assim. Embora você, para quem não tenha tanta experiência com esse tipo de questão, isso aqui pareça um pouco difícil de pensar na hora. Esse aqui é justamente a forma com que a gente sempre faz vínculo geométrico. A gente sempre vai pegar um instante inicial, um instante intermediário do movimento e tentar observar mesmo pela própria geometria como que cada deslocamento se relaciona, para que a gente consiga simplificar as nossas análises geométricas, certo? Beleza. Então aqui está o fio, certo? Se o bloco deslocou x, vou escrever aqui com vermelho. Se o bloco desloca x nessa direção, agora tem que olhar com calma. Concorda que a polia desloca x? Aqui, ó, bloco desce x. Essa polia aqui, ela deslocou x, né? Porque essa linha paralela a essa é paralela a essa, certo? Tô olhando aqui na direção do plano. Tá. O que acontece? O comprimento desse fio aqui, vou destacar ele com uma outra cor, destacar ele com essa cor aqui, não sei que cor que é essa, rosa eu acho. Destacar ele com rosa, esse comprimento aqui ele é constante, certo? Mas e o comprimento desse fio aqui atrás, com a mola? Esse comprimento ele não é constante, porque tem uma mola, essa mola pode esticar e é justamente ela que gera força para trás. Como que a gente pode relacionar? Fazer o seguinte: a gente sabe que esse fio aqui, vou destacar ele em verde, esse fio aqui, ó, ele é um fio ideal. Então esse fio, ele não sofre qualquer encurtamento ou alongamento. O comprimento desse fio é constante. Então se esse fio tem 10 metros, aqui é 5, aqui é 5. Aqui é 5 metros e aqui é 5 metros, por exemplo, certo? Beleza. E essa mola aqui tem um determinado comprimento L0. Beleza? Ok. O que vai acontecer? Essa mola aqui, ela vai ter um comprimento que não é mais L0, porque ela estica, mas o fio não. Então vamos fazer o seguinte: esse fio aqui não estica, então a gente destaca ele em verde. Vamos lá. Destacando o fio em verde. Ó, é o mesmo fio. Ok? É esse mesmo fio. Então aqui tem 5 metros, tudo, e aqui tem 5 metros. Mas poxa, como que isso cresceu? Como que parece que está maior? É porque essa mola aqui, ó, ela não tem um comprimento L0 mais, ela tem um comprimento L0 mais um delta L, certo? Se a gente pensar na mola, a gente vai ter a mola aqui, né? Ela tinha um comprimento L0. Agora a gente vai ter uma mola cujo comprimento não é mais L0. Ela estica, certo? Então isso aqui era L0, esse aqui vai ser L0, né? E esse aqui vai ser o L final. Essa etapa aqui é o quanto ele cresceu, isso aqui é o quanto ele cresceu. A gente vai ter tudo isso aqui, essa parte da esquerda mais essa parte da direita. A gente vai somar isso aqui vai ser o delta L da mola. Beleza? Não é difícil de entender isso, mas é um pouquinho complicado de a gente colocar nas equações de primeira, assim. Quem nunca viu vai estranhar um pouco, mas logo se habitua. Tá, então eu vou apagar aqui as referências de 5 metros, só meramente ilustrativo. Então vamos lá, vou destacar aqui o fio. A gente tem aqui aquele mesmo comprimento, certo? Mas o que acontece? Tá vendo esse comprimento que cresceu?
Vou destacar ele em... Deixa eu ver. Verde, azul claro. Vou destacar ele em azul claro. Não, azul claro no contraste. Pensar. Pode ser vermelho mesmo. A gente vai pensar o seguinte. Esse comprimento verde, ele é o mesmo daqui de cima. Mas e esse comprimento aqui? Ele é devido a mola ter crescido, né? Então vamos fazer o seguinte. Esse comprimento aqui, eu estou destacando em vermelho. Ele é o quanto a mola cresceu. Ah, se ele é o quanto a mola cresceu, só que a gente já sabe como relacionar ele com o deslocamento do bloco. Porque olha só, essa reta não é paralela a essa. Então aqui é quanto? É x. E aqui também é x. Então a gente vê claramente que o delta L da mola, ele é quem? Ele é x mais x. O x daqui mais esse x aqui. E a gente vai ter que o delta L da mola é 2x. Certo? Então a gente faz o que? A gente consegue relacionar a força da mola, porque a força da mola é fácil relacionar. É K, que é a constante da mola que é dada, vezes o ΔL da mola. Certo? Então o F da mola é igual a K vezes 2x. E essa é a relação dinâmica que a gente estava precisando para calcular o período. Então essa aqui é a nossa equação 3. Certo? Beleza. Ó, se você não entendeu bem esse vínculo geométrico, eu vou explicar um pouquinho mais breve agora. Mas é assim, se o bloco cai x, a gente precisa saber quanto a mola deforma para calcular a força da mola. Porque a força da mola não necessariamente é x. Até mesmo a gente consegue ver aqui que ela é proporcional a 2x e não a x. Por quê? Porque enquanto o bloco desce x, precisa ser liberado x de fio aqui e x de fio aqui, para que esse deslocamento seja x. Então a gente precisa que a mola cresça 2x. E é por isso que a gente coloca K vezes 2x como a força da mola, e não K vezes x. Beleza? Isso vai acontecer para vários vínculos. É bem comum isso em problemas de Itaime. Toda vez que a gente tiver uma polia móvel, a gente tem que fazer uma análise bem cautelosa sobre como vai relacionar esse vínculo geométrico. Tá bom? Então agora a gente pode terminar a questão fazendo o seguinte, né? Se a gente já sabe a força da mola, a gente já pode jogar na equação 1. Deixa eu só tirar o zoom aqui. A gente vai ter o seguinte. A gente tem a força do bloco, né? Como relacionar a aceleração do bloco com x. A gente tem o que? G seno alfa menos tração sobre m. Quem é tração é 2 vezes a força F. Só que, opa, essa força F eu sei que ela é a força F da mola, né? Lembra que essa força aqui é justamente a força que a mola está fazendo? Por quê? Porque essa tração ela tem que ser igual na mola. A mola é ideal, né? Faltou explicar isso. A mola é ideal. Então, se a mola é ideal, a gente vai ter que as forças resultantes sobre a mola são nulas. A mola está em verde, então a mola continua em verde. A gente pensa o seguinte. Vermelho, né? Tudo que é da mola é vermelho. A gente pensa o seguinte. Essa mola aqui, ó, ela está sendo tracionada por uma força F1. E aqui por uma outra força F1. Certo? Só que a gente sabe relacionar essa força F1 com a própria tração da mola. Ela F1 vai ser igual a Kx. K vezes ΔX da mola, né? Que é K vezes 2x. E é justamente isso que a gente estava precisando. Como a massa da mola é nula, as forças sobre a mola tem que ser zero também. Então a gente sabe que esse F1 aqui é igual a F2, certo? Que é igual a F. Beleza? Então agora sim a gente pode começar a etapa final do problema. Vamos lá? A gente sabe, né? Isso aqui é bem interessante, eu estou fazendo bem passo a passo, mas na hora da prova não precisa de tudo isso não. Basta você indicar o vínculo geométrico. Essa figura aqui tá bom. Escreve assim. A força da mola é K vezes ΔL da mola. ΔL da mola é 2 vezes o ΔL do bloco. Basta isso. E aí você vai ter o seguinte. Vermelho não. Aqui é preto. Das equações 1, 2 e 3,
nós temos o que? Basta juntar as equações agora, né? A gente tem que a aceleração do bloco é igual a g seno alfa menos a tração sobre a massa. Só que a tração é igual a 2 vezes a força F, que é igual a 2 vezes, força F é quem? K vezes 2x. Então é 4kx. Então a gente sabe que a aceleração é igual a g seno alfa menos tração sobre 2m. Então 4k sobre m vezes x. Tração sobre 2m não, tração sobre m. Beleza? E aí ele pede assim, qual que é o período desse movimento? Bom, para quem já estudou um pouquinho de MHS, basta dar uma olhada, sabe que basta dar uma olhada no termo que multiplica a deformação com relação à posição de equilíbrio do seu movimento harmônico. Então, qual que é o termo que vai influenciar no período? É g seno alfa? Não, ele é constante e não multiplica x. A gente vai ter essa constante, na verdade, que é menos 4k sobre m, que é restauradora, inclusive, que multiplica o valor x, que é o valor da deformação. Então, a gente vai ter o seguinte, ômega ao quadrado, né? Esse aqui vai ser o nosso ômega ao quadrado do movimento. Só relembrando aí para quem não está habituado com MHS, né? Isso aqui é o seguinte, MHS indica um movimento harmônico simples, isso aqui ficou parecendo um A, certo? Movimento harmônico simples. E é da seguinte forma, a gente pega e diz que a deformação é igual a uma amplitude desse MHS cosseno ou seno de ômega t, em que ômega é a chamada velocidade angular do movimento circular uniforme que a gente está considerando. No caso de uma projeção, né? Você tem um movimento circular uniforme. E aqui você tem o ângulo do teto. Esse teto é igual a ômega t. E esse tamanho x aqui, ele é igual a r, que é o raio da circunferência, cosseno de ômega t. Isso é só para relembrar MHS. Você pode enxergar de várias formas. Essa é a forma que tem em livros mais do ensino médio, assim. Beleza? O que eu preferia, na época de cursinho, era enxergar isso aqui direto com uma equação. Eu decorava isso. Eu tinha entendido uma vez e sabia tirar essa fórmula rápida da prova. E usava a seguinte ideia. Você sabe que o espaço ele é igual a cosseno de ômega t. Então, derivando em relação ao tempo, o espaço, a gente tem a velocidade, né? Então a gente vai ter menos a ômega seno de ômega t. Derivando novamente a velocidade, a gente tem a aceleração desse corpo. Então é menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega t. Só que a cosseno de ômega t é justamente x. Então é menos ômega ao quadrado x igual a aceleração. É daqui que a gente tira que o termo que está multiplicando x, ele vale menos ômega ao quadrado. Que a gente tem menos ômega ao quadrado do movimento. Beleza? Isso foi só um lembrete. Você não precisa, isso aqui é um destaque importante, você não precisa saber a matemática do ensino superior, não precisa saber cálculo. Geralmente para a prova do ITA realmente não precisa, mas é interessante que essa etapa aqui, essa passagem de você saber derivar o espaço para velocidade e para aceleração, ela seja vista tantas vezes que você consegue fazer rapidinho na hora da prova, decorado ou coisa assim, sabe? Beleza? Então deriva o espaço em relação ao tempo e a gente consegue a aceleração, relaciona a aceleração com a deformação. Beleza? Esse é o conceito que vai acabar matando a questão pra gente, porque uma vez que a gente tem nosso ômega ao quadrado, a gente faz o seguinte, período do movimento, que é o que o cara quer, você já destaca aqui, ele quer o período, então cria um quadradinho aqui só para você mostrar pro cara, tô calculando o período. Vamos lá, então ômega ao quadrado é igual a 4k sobre m, só que ômega é igual a 2π sobre o período do movimento. Então a gente tem aqui 4π ao quadrado sobre período ao quadrado é igual a 4k sobre m. 4 com 4 corta. Nosso período, tirando raiz quadrada e já multiplicando, vai ser π raiz de m sobre k. Certo?
que é justamente a resposta que a Olimpíada deu. Ok, mas o que é interessante da gente analisar nessa resposta é que, se você notar bem, esse termo aqui, que depende do alfa, que é o ângulo de inclinação do plano, ele não entrou no cálculo do período. Ele é justamente um termo constante e o que a gente sabe é que termos constantes que não multiplicam o x, a deformação, eles não entram no cálculo do período. Então a gente vê que o período independe de alfa. Se eu aumentar alfa, se eu fizer um plano inclinado muito íngreme ou um plano inclinado pouco íngreme, o período de movimento, o período de oscilação desses dois corpos vai ser o mesmo, depende só da massa e da constante da mola. Isso é bem interessante. Outra coisa que também não depende da gravidade, certo? Que é outro termo constante. Então, se a gente tiver uma gravidade de 100 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 10 vezes mais ou menos a gravidade da Terra, ou se tiver a própria gravidade, eu vou considerar 10 metros por segundo ao quadrado, não é isso, mas a gente vai ter o mesmo período, beleza? Isso é bem interessante de notar. E o que fica de lição nessa questão, o que fica de dica, é a gente sempre ficar atento ao seguinte: a gente quer calcular o período em relação a qual bloco? Qual bloco que ele está pedindo o período? Ele está pedindo o período do movimento do bloco de massa mzinho. Então a gente faz o seguinte: faz uma pequena perturbação de mzinho e escreve todas as outras perturbações do sistema em relação a essa perturbação em mzinho. Eu olhei já para cá, vi que ele tinha uma deformação e falei: como que eu relaciono essa deformação com a deformação da mola? Certo? Isso é bem importante de a gente fazer com atenção, fazer com calma para não errar. Então, é isso, pessoal. Uma aula básica sobre vínculos. Tem mais problemas de vínculos aí para resolver, mas a princípio esse era um problema interessante, me passaram no Facebook e eu queria ajudar a Thaís a entender um pouquinho melhor essa questão. Tá certo? Então, valeu, pessoal. Falou!